aprendizado também, o pessoal sempre me tratou muito bem, então é sempre um prazer enorme aí falar com vocês. Bom, o tema da minha palestra hoje, conversei com o Guilherme, eu trabalho numa certificadora e pensei bastante um título, principalmente para nós que vamos ser técnicos, que estamos na universidade, que vamos trabalhar nos principais players aí da pecuária, agricultura, Brasil e etc., e eu quis trazer esse título para vocês, que é Certificações, Agregação de Valor ou Sobrevivência para atender mercado mais exigente, né? Então, acho que essa é uma dúvida muito grande dos pecuaristas que eu vejo, né? E, enfim, vamos discutir mais sobre isso. Bom, falar um pouquinho rapidamente da minha formação profissional. Eu sou engenheiro agrônomo, formado aqui na Unesp Botucatu, da turma 48. Até vi uns aí entrando aí que eu conheço, Pangaré, etc., a turma que morou comigo. É um prazer enorme, um orgulho enorme ser da Unesp, uma honra também muito grande. Sou da turma 48, da minha turma quem participava do Nutrir era no Solitária, então foi muito bom, estive muito próximo de vocês. Também tenho MBA em Gestão de Empresas pela UFGV, depois que eu formei, eu qualifiquei nessa área também. E aí, como eu sou da área de certificações, eu segui toda uma qualificação de auditor para poder atuar aí dentro da certificadora, para poder entender os protocolos. O primeiro mais importante que eu vejo é o de auditor líder, ISO 9001, que é uma regulamentação mundial aí de auditores, que é muito importante para quem quer trabalhar com auditoria. Também sou auditor orgânico dos protocolos dos setores, né, do subescopo de vegetal, animal e processamento. Sou técnico SISBOV, que é um protocolo bastante conhecido e que a gente vai discutir bastante hoje aqui. Chama técnico porque é a nomenclatura que os próprios protocolos dá para quem audita, então é técnico SISBOV. Sou também auditor Rainforest Alliance, para quem não conhece, é aquele selo da pererequinha que tem no Magnum, na Kibon. Então era um protocolo bastante forte na pecuária e agora ele desativou na pecuária e segue uma linha muito grande de café, cacau e etc., né? Também sou formador aqui no Brasil de auditores Global Gap. O Global Gap talvez seja um dos protocolos mais importantes aí do mundo, com o maior número de projetos certificados no mundo, criado pela Europa. Então, a Europa, para comprar alimentos, ela demanda Global Gap, da gente aqui ela demanda da fruticultura, não demanda da pecuária. E aí, dentro da empresa, eu sou gerente de certificações e projetos, então eu cuido de toda a parte de análise de relatórios, análise de não conformidades, discussão técnica dos protocolos, discussão com os auditores, atualizações de normas, etc. E os projetos eu cuido aí da parte de criação de novos protocolos ou inclusão de novos protocolos dentro da empresa. E também sou responsável aí por toda a comunicação da empresa, a representação da empresa no âmbito internacional. A última vez que eu tive a oportunidade foi ano passado, representar aí o Brasil no Congresso de Bem-Estar Animal na Suécia, então a gente atua bastante nessa linha também. Um pouquinho rapidamente do meu histórico. Então a minha família é de certificação, a minha família hoje é dona de 2 certificadoras, o Serviço Brasileiro de Certificações, que é esse que eu trabalho, e o IBD Certificações, que é uma certificadora que eu trabalhei há algum tempo como auditor e hoje não trabalho mais. O IBD segue uma linha mais de protocolos alternativos, eu diria, então na linha orgânica, Rainforest e por aí vai. E a SBC segue uma linha mais convencional, eu diria, mais de qualidade de alimentos, segurança sanitária e por aí vai. Minha família também era dona de um laticínio orgânico, chamava Sítio Caipirinha. Eu atuei muitos anos, desde bastante criança, eu com meu irmão, a gente foi provocado pelos nossos pais a ter a fazer a gestão dessa propriedade. Então, nós cuidávamos desde a parte da produção de alimentos, a parte de certificação, comercial, qualidade de produto e por aí vai. Isso me trouxe muita experiência de campo e eu estava do lado de lá do balcão, porque eu era auditado, eu era certificado, obviamente não pela mesma certificadora que a minha família era dono, porque teria um conflito de interesse, mas me ajudou muito a ver como um produtor se sente sendo auditado, né? Isso me ajudou bastante. Também trabalhei em uma fábrica de brinco e identificação individual de animais, que me mostrou muito o desafio que é uma certificação na pecuária. Por quê?
porque a pecuária depende de elementos de identificação individual, e esses elementos têm que ficar na orelha dos animais, têm que permanecer, têm que ser de qualidade. Então, esse é um dos desafios bastante grandes, principalmente do Sisbov. Aí, no final da minha faculdade, eu fui para a área de consultoria, trabalhei com consultoria de hortaliça, porque enxergava que, para entender de nutrição aí, de plantas, a hortaliça é um belo campo, um belo aprendizado, e também trabalhei na empresa de consultoria, BR Gap Consultoria, que dava consultoria em implementar certificações, dava consultoria na pecuária e também de avaliação de impactos. A gente fez uma parceria com a Embrapa, de uma ferramenta, que, adotada determinada tecnologia nessa fazenda, a gente media quais eram os impactos que ela causava. Então, isso tudo me trouxe bastante experiência de campo, bastante viajei o Brasil todo, então me possibilitou aí, quando eu estou aqui, do lado de cá, recebendo um relatório, analisando um projeto de pecuária, eu entender um pouco mais das dificuldades do produtor rural, né? Sempre, nas aulas, para mim, eram terríveis, eu sempre gostava de ver quando ia acabar. Então, eu trouxe aqui para vocês os tópicos que a gente vai conversar, só para vocês verem aí, se a palestra não estiver muito interessante, vocês já vão vendo quanto tempo falta para acabar. A gente vai discutir, como o Guilherme passou para mim, que a gente tem aí uns 40, 50 minutos, prometo ser bem rápido, porque eu gosto bastante de conversar e a gente precisa falar o essencial, né? A gente vou falar um pouco para vocês da empresa, da SBC, vou conceituar o que é certificação, porque eu acho que tem bastante confusão do que é uma certificadora, do que é uma certificação, e se confunde bastante com fiscalização, que é bem diferente. Quero passar para vocês como os mercados e os governos olham as certificações, olham quem é certificado, como os produtores olham como os certificados e eles mesmos recebendo auditoria. Quero passar a realidade de protocolos que tem hoje para a pecuária brasileira. Então, aqui, eu tomei o cuidado de trazer o que está palpável para o pecuarista hoje, porque a gente tem bastante protocolo no mundo que poderia ser atendido pelos pecuaristas, mas isso está um pouco distante. Então, eu resumi, tomei a liberdade de resumir e colocar assim, olha, esses são os produtos, os protocolos disponíveis hoje para a pecuária brasileira, né? Também quero passar no final o que o mercado espera da gente, o que quem compra o que a gente produz espera que os brasileiros façam, que os produtores brasileiros atendam. E aí depois a gente pode abrir para uma discussão, dúvidas e questionamentos, né? Bom, a SBC nasceu em 2002 com o objetivo de resolver um desafio que a pecuária brasileira tinha. A Europa queria comprar nossa carne, porém ela queria garantias de que essa carne tinha segurança sanitária, queria a rastreabilidade desse animal para saber onde esse animal passou. Então, os diretores e fundadores da empresa naquela época se uniram, criaram um protocolo de rastreabilidade, que hoje chama Sisbov, para atender essa demanda. Aqui na direita, embaixo, essa última foto que vocês estão vendo, é o primeiro boi rastreado no Brasil. Isso aconteceu por volta de 2001, 2002. Fomos nós que fizemos esse primeiro animal, então é o 0001. Ainda era marca fogo, depois passou para brinco e etc., mas esse é um evento bastante histórico que a empresa nasceu para isso. Ela nasceu com esse foco, porque tinha a Europa querendo comprar, mas faltava garantia, e o método, a alternativa que foi para resolver isso foi criar esse protocolo de rastreabilidade. A SBC hoje está em 3 estados, com 3 escritórios e representantes, tem um time aí aproximado de 50 auditores. Hoje, nós somos responsáveis por certificar 45% da carne que vai para a Europa, então a SBC faz aí quase metade do mercado. Isso dá 2,3 milhões de animais por ano. Em número de fazendas, a gente faz cerca de 30%. O que quer dizer isso? Que nós costumamos atender os grandes confinamentos, porque são 30% de fazenda que representa 45% do volume de animais, né? Também estamos dentro da indústria frigorífica, atuando muito forte, atuando dentro de certificações de raça e outros selos, que eu vou falar mais para frente para vocês. Na fruta, também atuamos com o Global Gap, como eu já disse, para exportação de fruta. Energia limpa e renovável, e aqui a gente foge um pouco do âmbito da
da pecuária, da agricultura, a gente vai para qualquer indústria. E aí, bem-estar animal também é um desafio enorme, quero discutir bastante isso com vocês. Também certificamos a área de soja e milho. E aí, um número legal é que em 2019 a gente fez um pouquinho mais de 2.000 auditorias, inspeções e vistorias, né? Então, esse é um número bastante expressivo, com bastante, a gente vai bastante em fazenda, então dá para ver bastante a realidade, né? Esses são os selos que a gente faz, então os protocolos, a maioria dos protocolos designa um selo, né? Ela dá como resultado um selo, então temos na linha da pecuária, da indústria, da fruticultura, grãos, bem-estar e atuação social, né? Hoje eu vou focar com vocês aqui na área da pecuária, na área do bem-estar animal e um pouco da atuação social, né? E um pouquinho da indústria, que a gente vai falar aí desse selo Rúbia Galega que a gente faz. Então, esse é o cenário da empresa, né? Bom, para conceituar um pouco para vocês o que é certificação, né? Certificação, se a gente olhar no dicionário, ela é afirmação da certeza ou afirmação da verdade, atestado, prova. Então, uma certificação é quando o produtor, no nosso caso, alguém que produz ou alguém que é contratado por esse produtor, afirma, atesta, comprova que para o mercado que ele está vendendo, que esses requisitos que ele está dizendo que faz, ele realmente faz. Isso é um pouco diferente de fiscalização, porque fiscalização não mostra nada. Fiscalização, ela vem para buscar coisas erradas, ela vem para buscar um descumprimento de alguma regra. E a certificação é exatamente ao contrário disso. Ela é uma ferramenta para quem produz, que aqui eu quero sempre usar o vocabulário de pecuarista e agricultor, que produz alimento, para quem produz, mostrar para quem ele está vendendo como ele faz. Então, essa é a principal diferença, e a definição é que são um conjunto de regras que devem ser cumpridas. Por quem? Por quem está produzindo, porque quem está vendendo, foi dito para quem está vendendo, ou ele pediu que sejam cumpridas essas regras. E aí a gente tem 3 tipos de certificações e auditorias. A gente tem a certificação de primeira parte, de segunda parte e de terceira parte. A certificação de primeira parte, sou eu, Matheus, pecuarista, tenho uma produção de gado, produção de carne, e eu digo para quem eu estou vendendo como eu faço e atesto que isso é verdade. Uma certificação de segunda parte é quando a pessoa que eu estou vendendo, o mercado ou o frigorífico que comprou a minha carne, ele vem ver se eu cumpro o que eu estou falando que cumpro. E a terceira parte é quando existe uma empresa de fora, uma empresa que não é a que compra, não é a que vende, que vai até quem vende para ver se ele está atendendo a regra. Qual que é a vantagem da terceira parte? Qual que é por que o mundo busca uma validação de terceira parte? Porque essa empresa que está de fora, ela não tem vínculo com quem está vendendo e com quem está comprando. Nós, certificadoras, somos de terceira parte. Então, a função nossa é uma empresa independente do processo, que não está ligado, não está ganhando dinheiro com a venda desse produto, não está ganhando dinheiro com comprar esse produto, ela vai lá, ela já ganhou o dinheiro dela, e ela vai lá ver se o Matheus produtor atende a regra que ele falou que ele atende. Quando ela vai lá e vê isso, ela emite um certificado e diz para todo mundo que quer ver, principalmente para o mercado que está comprando dele, olha, o Matheus atende essa regra, porque eu fui lá, eu tenho regras de imparcialidade, e eu vi que ele está atendendo a regra. Um outro ponto importante é que a diferença da demanda de certificação. A certificação sempre vai acontecer em cima de 2 demandas, ou da demanda de mercado, ou da demanda de lei. Qual que é a diferença dessas duas? Por exemplo, o SISBOV. SISBOV é uma certificação exigida, demandada por lei. Então, o governo brasileiro estabeleceu um protocolo junto com a União Europeia, que transformou em lei, e está dito lá, a União Europeia só compra carne do Brasil, só pode entrar carne na União Europeia se atender essa legislação. A demanda de mercado é quando, por exemplo, um Carrefour, na França, ele demanda que o Matheus produtor cumpra uma regra que ele criou.
Pode entrar a carne do Matheus lá no Carrefour ou em outro supermercado sem atender essa regra do Carrefour? Pode, não é ilegal. Agora, não pode entrar uma carne na Europa sem SISBOV, porque é contra a lei. Então, sempre vai acontecer essas duas demandas. Ou é uma exigência de mercado, ou é para atender um mercado, fazer parte dele, ou é por lei. Governo que está comprando e governo que está vendendo. O que os mercados esperam das certificações? Bom, os mercados aqui são quem está comprando da gente, né? Eles querem garantias de atendimento aos pontos contratados. Então, ele quer clareza, ele quer certeza, ele quer segurança de que o produtor está fazendo aquela regra que ele disse que faz. É para isso que o mercado, a União Europeia, a China, seja qual mercado nosso, qual cliente nosso for, ele quer certificação, porque ele quer comprar um produto que ele não está aqui no Brasil, ele não está vendo, só que foi seguido uma regra. Então, ele quer ter certeza de que essa regra foi cumprida. E um outro ponto importante é que, de certa forma, o mercado que está comprando da gente, ele também quer transferir um pouco de responsabilidade. O que quer dizer isso? O mercado que compra, por exemplo, a nossa fruta ou a nossa carne, e ele está vendendo essa carne lá para o consumidor dele, se esse consumidor dele disser que tem algum problema com essa carne, como resíduo de remédio, ou na fruta ali, resíduo de agrotóxico, ele sabe quem foi o responsável pela dessa venda desse produto para ele. Então, ele transfere essa responsabilidade, ele chama o Matheus, fala, Matheus, foi você que produziu essa carne, então você tem que se explicar, porque tem certificação e tem rastreabilidade. Então, eles são muito focados nisso. Quem está comprando, quem está pagando a mais ou possibilitando fazer parte do mercado dele, para os produtores, ele quer transferir a responsabilidade se der algum problema. E ele quer também que os seus fornecedores, os seus produtores sempre melhorem. Então, quer que seus produtores tenham mais gestão, quer que seus produtores sejam melhores capacitados, né? E aqui, como eu já disse, quem está comprando quer ter segurança, quer ter verdade, quer ter clareza. É para isso que serve a certificação para quem está comprando. E para o produtor? Bom, para o produtor seria ideal se ele fizesse a certificação e ganhasse dinheiro. Esse é o fundamental. Um dos protocolos que acontece assim, por exemplo, é o SISBOV na pecuária. Então, o produtor atesta essa verdade, essa clareza para quem está comprando e ganha mais por isso. Mas pode acontecer também uma forma de conseguir vender para algum mercado. Então, quando a gente não consegue ganhar mais, mas a gente consegue vender para mercados melhores, a gente consegue vender com contratos mais longos de compra da nossa produção. Então, às vezes não é um ganho efetivo, mas é um mercado mais sólido, um mercado mais travado, um mercado melhor, né? E também é uma segurança para o produtor. Por que é uma segurança para o produtor? Porque se o produtor tem todos os requisitos de certificação implementados na prática, e ele não usou o remédio que não podia, ele vai conseguir comprovar para aquele mercado dele que está questionando ele, de que não foi ele, de que foi outro produtor, de que o frigorífico misturou essa carne, e por aí vai. Então, é uma baita de uma segurança também para quem produz. É mais burocracia para o produtor? A gente escuta bastante isso. Olha, sinceramente, não é. E por que não é? Porque certificação nada mais é que gestão. Então, quando a gente tem certificação em pecuária, nada mais é do que controle, monitoramento, planejamento, treinamento das pessoas. Então, isso não é burocracia mais, isso é gestão do seu negócio, né? Bom, e aqui da realidade dos produtores, das certificações que a gente tem para o pecuarista brasileiro, né, para a pecuária brasileira. Primeiro, a gente tem o SISBOV, que a gente já falou, que é o Sistema Brasileiro de Identificação Individual de Bovinos e Bubalinos. Temos as certificações de raça, e aqui eu tomei a liberdade de listar só duas, a gente sabe que tem mais, mas eu trouxe aí talvez umas que estejam mais evidentes e mais na prática, né? Que é a Rúbia Galega, que é a da raça Rúbia Galega, e da carne certificada a Angus. Aí temos a certificação orgânica, que é uma certificação muito antiga, já teve muito mais projeto no Brasil, mas ainda tem, é um protocolo difícil, é um protocolo bastante nichado, bastante limitado, mas tem o seu mercado, tem a sua opção para quem quer.
Daí temos dentro das certificações ambientais a carne carbono neutro, que é um protocolo desenvolvido pela Embrapa, que tem como objetivo certificar aí esse balanço de emissão de carbono e por aí vai. E temos o GIPS, que é o Guia de Indicadores da Pecuária Sustentável, que é um protocolo aí desenvolvido pelo GTPS, com o objetivo de avaliar a sustentabilidade. Temos algumas coisas de bem-estar animal, em desenvolvimento, grandes desafios, e na parte da avaliação social. A gente vai discutir bastante que o mercado, o cliente nosso, ele quer saber como o nosso trabalhador está. Então, não tem mais jeito, nós temos que comprovar, sabemos que a legislação brasileira é exigente, a legislação brasileira ela é bastante rigorosa, mas mesmo assim a gente precisa comprovar e a gente vai falar disso, né? Bom, o tão conhecido e famoso SISBOV, né? SISBOV é um protocolo, como eu disse, criado lá por 2002, que o objetivo principal é garantir, a Europa queria uma garantia sanitária de que essa carne que ela estava comprando não tinha risco. E para isso, ela queria saber onde esse animal estava em pelo menos seus últimos 90 dias de vida. Então, esse animal, pelo menos os seus últimos 90 dias de vida, esse animal precisa ficar em uma fazenda certificada, SISBOV, para ele poder ser comercializado, poder ser exportado essa carne dele para a Europa. Um protocolo que exige uma identificação individual do rebanho, então o uso de brincos e botões, é uma numeração oficial gerada pelo Ministério da Agricultura. Isso é muito rico, isso é muito valioso, porque o Brasil conseguiu criar isso, que é como se fosse CPFs dos animais, que a gente gera números únicos para cada indivíduo, então a gente tem esse controle na base de dados online, isso é muito importante. O controle dessa fazenda nada mais é do que identificar esses animais, controlar toda a saída, entrada, nascimento e morte, e cada animal que entrar nessa fazenda que já é certificada e ficar pelo menos 90 dias, no dia seguinte ele pode ser abatido em um frigorífico que tenha habilitação para a Europa e o produtor receber a mais por isso, o produtor receber uma bonificação a mais por esse boi Europa, esse tão famoso boi Europa, né? As auditorias do SISBOV pelas certificadoras acontecem em fazendas que têm confinamentos a cada 60 dias. Por quê? Porque o giro é rápido, então a cada 60 dias a Europa quer que veja, porque se ele tem que ficar 90, eu vou a cada 60, pelo menos uma vez esse lote que vai ser abatido vai ser visto. E em fazendas que não têm confinamento, as vistorias são a cada 180 dias. Um ponto importante que evidencia bastante a questão sanitária aqui do SISBOV é que a Europa dividiu o Brasil. A Europa não concordou que o Brasil era inteiro seguro sanitariamente. Daí ela dividiu o Brasil em Zona 1 e Zona 2. O que significa isso? Zona 1 são zonas sanitariamente aceitas pela União Europeia. Então, são zonas que podem exportar sua carne para a Europa. Zona 2 são estados, regiões que não podem, que não são consideradas aceitas e seguras para exportar sua carne para a Europa. Quais são as zonas 2 que não podem? Todos os estados do Nordeste, todos os estados do Norte, Rio de Janeiro e Santa Catarina. Então, essas regiões, elas não podem exportar, elas podem até implementar o SISBOV, elas podem usar o brinco oficial, elas podem usar a numeração oficial, só que quando ela for matar os seus animais, quando ela for comercializar os seus animais no frigorífico, ela não vai receber uma bonificação a mais. Por quê? Porque aquele frigorífico e aquela fazenda não estão habilitados a exportar essa carne para a Europa, porque a Europa não reconhece. Como que vê isso? Através do Guia de Trânsito Animal, do GTA, então sabe onde está a fazenda, e aí vem lá descrito que é Zona 2, né? Remuneração do SISBOV. Bom, remuneração do SISBOV varia um pouco. Primeiro semestre é um pouco mais alto, depois segundo semestre é um pouco menor, mas é em torno de R$3 a mais por arroba por boi. Isso significa bastante ganho para o produtor. Isso significa bastante rendimento financeiro para ele, porque ele está implementando uma gestão e ainda está ganhando a mais por isso, comercializando seu animal.
Caso ele faça uma cota Hilton, que aqui eu vou deixar para a área nossa de discussão depois, que é uma cota de qualidade de carne, ele consegue quase que dobrar essa bonificação dele, ele consegue quase que dobrar esse rendimento a mais aí de dinheiro para ele, por arroba, né? Então, hoje, como a gente disse para vocês, o Brasil faz aí cerca de 4 a 5 milhões de animais por ano, novo, né? Insere nessa base de dados com números novos, e esse é o volume de Sisbov para atender o mercado europeu. Aí a gente tem o Rubia Galega dentro das raças. Rubia Galega é uma raça espanhola que uma associação da raça trouxe para cá, para o Brasil, esse projeto de propor para o consumidor uma carne, segundo eles, mais saudável, com menos gordura, carne para o dia a dia. Essa carne é encontrada no Pão de Açúcar, não sei se vocês já repararam, principalmente para carne de dia a dia. O Pão de Açúcar é exclusivo, só ele comercializa essa raça. O JBS, que abate esses animais, o frigorífico JBS, e o produtor que desejar implementar essa certificação, esse protocolo, ele tem que se inscrever na associação, porque ele vai obter sêmen dessa raça, né, porque não tem touros no Brasil. Aí o protocolo diz que obrigatoriamente o animal oriundo desse protocolo tem que ser meio sangue Rubia Galega, meio sangue Nelore, então vai ser sempre uma vaca Nelore com sêmen Rubia Galega. Os abates acontecem até 10 meses de idade, com 0 dentes e até 9 arrobas, ou até 20 meses de idade, até 2 dentes e até 13 arrobas. O que a certificadora faz? A certificadora atua na área da indústria, então nós vamos no frigorífico, olhamos animais no curral de abate, avaliamos se esse animal atende os padrões raciais dessa raça, olhamos se esse produtor está inscrito, comprou a quantidade de sêmen adequada e tal, fazendo um balanço de massa, e depois acompanhamos todo o abate, desossa e encaixotamento desse animal dentro da indústria frigorífica. Para quê? Porque o Pão de Açúcar, que é o comprador, lembra do mercado que a gente falou, o Pão de Açúcar é o comprador, ele quer ter garantia de que não vai ter mistura de uma pedaço de carne Rubia Galega com um pedaço de carne não Rubia Galega. Então, nós temos auditores nas plantas que ficam olhando isso toda vez que tem abate. Ainda é um programa pequeno, temos aí por volta de 18 produtores, então é um projeto pequeno. O ano passado abateu aí de 15 a 16 mil animais no ano, esse ano acho que passa um pouco de 20 mil animais. São plantas no Mato Grosso e São Paulo, as plantas do JBS, né? Não são todas que fazem. E aí a remuneração é um pouco variável, animais até 10 meses chega até 20% a mais por arroba, e a classificação de até 20 meses paga o preço de boi gordo do CPEA. Então é um projeto interessante, é um protocolo para quem quer agregar valor, para quem quer pôr uma nova raça na fazenda, e participar aí de um mercado, eu diria, mais fixo. Por quê? Porque a associação acaba ajudando nessa comercialização, pois você tem lá o volume de produtores, você tem uma média de volume de animais produzidos no ano e quanto o Pão de Açúcar vai comprar. Então, pode ser uma alternativa bastante interessante. Aí nós temos a carne certificada Angus. A carne certificada Angus, até... Eu não sei como é que foi aí que o Guilherme passou para vocês, eu até na primeira divulgação tinha lá o selo da Angus. O que acontece do selo da Angus? A carne certificada Angus, ela não é uma certificação de terceira parte, lembra daquilo que eu passei de primeira, segunda e terceira? Ela é uma certificação de segunda, do qual a associação, o técnico da associação, ele está no frigorífico e ele mesmo valida os animais que tem que cumprir um padrão racial, idade, acabamento e por aí vai. Talvez seja o case de melhor sucesso que eu já conheci de raça no Brasil. Então, hoje, nós temos um amplo conhecimento do público leigo do Angus. Tem um amigo que brinca que uma vez ele foi na churrascaria e o garçom falou que era costela de cordeiro de Angus, porque assim, isso mostra, isso evidencia o quão eles foram bons
em associar Angus com qualidade. Então, isso é de ser invejado, de ser aplaudido, porque foi um trabalho muito bem feito. É permitido na raça o abate, né? O Angus, o Red Angus, e no mínimo meio sangue Angus. Pode ser aí com o zebuíno ou com outra raça europeia. Macho de 0 a 2 dentes, fêmeas de 0 a 4. E para machos, no mínimo, acima, na verdade, né, de 13 arrobas, o abate, e fêmea acima de 12 arrobas. E aí, aqui a variação de preço, cada planta frigorífica costuma trabalhar de uma certa forma. Então, é muito difícil saber exatamente o preço. Hein? Pelo que eu apurei, é de 3% a 10% a mais por arroba. Então, isso é um bom volume, uma boa remuneração, mas não participa a SBC e nem uma outra certificadora participa dessa validação de anos. Né? E aqui o orgânico, né? Então, o orgânico é muito antigo. Eu tive o privilégio de também participar do primeiro projeto orgânico certificado no Brasil, de carne. Foi o IBD, né, a outra certificadora que certificou, foi no Mato Grosso, um projeto muito grande, depois ele decidiu parar, e hoje nós temos uma grande atuação perto do Pantanal, em Rochedo, que tem um frigorífico lá habilitado para abater bois orgânicos, e tem 2 ou 3 fazendas lá que fazem orgânico. Quais são? O orgânico é uma instrução normativa do Ministério, com vários pontos. Eu quis aqui trazer os pontos problemáticos para vocês, porque todo o resto a gente dá um jeito, e aqui é a área que eu mais atuei na minha vida, que foi a certificação orgânica. Então, eu garanto que a parte de medicamentos, etc., não é o problema da produção animal orgânica, e sim a nutrição. Bom, pela norma orgânica, pelo menos os últimos 2/3 da vida desse animal, ele precisa estar em uma fazenda certificada orgânica. A ingestão desse animal deveria ser 100% orgânica, porém, a norma abre uma brecha de até 15% da ingestão diária de matéria seca deste animal pode ser de origem não orgânica. Porém, ela não pode ser transgênica. E é aqui que a gente limita toda a intensificação da pecuária orgânica, porque eu não consigo comprar milho convencional sem ser transgênico, ou melhor, eu não consigo uma garantia de que esse milho não é transgênico, porque eles são armazenados no mesmo silo, eles são transportados juntos com outros produtores. Então, é aqui que a gente limita muito a questão da produção orgânica, e esses animais têm que ficar em todo o manejo orgânico, né, numa fazenda. Então, o que engloba isso? Uso de fertilizantes permitidos, uso de medicamentos permitidos, e por aí vai. A remuneração é um protocolo muito nichado, é um protocolo muito específico, porém com um público muito fiel. Então, se o projeto consegue produzir, consegue atender essa demanda, ele tem um público que vai comprar sempre. É comum a gente falar aí de 20% a 30% a mais do que um produto convencional. Hoje a gente tem algumas indústrias e algumas marcas que trabalham isso, como o Vessel, a Corin e por aí vai, Natura Frig, nós temos outras marcas que fazem boi orgânico, carne orgânica, né? Aí na carne carbono neutro é uma produção em silvo pastoril, que o protocolo diz isso, né, que o objetivo é neutralizar, o objetivo é minimizar esse volume emitido de carbono pelo consumo das árvores. É um protocolo da Embrapa, que o Marfrig, a outra indústria frigorífica, tem uma parceria grande, que o objetivo deles é fomentar cada vez mais isso, porque faz parte do trabalho deles, faz parte do foco de futuro do Marfrig, se preocupar com o meio ambiente, com emissões de carbono e por aí vai. Hoje, nós não temos ainda uma remuneração, então, o que eu diria, o produtor que tem silvopastoril, que trabalha nessa área, não tem por que ele não entrar. Não tem porque ele não está junto com o Marfrig para dar volume de carne, para essa carne ser comercializada. Aqui o Guia de Indicadores da Pecuária Sustentável, o GIPS. Então, o GIPS é um protocolo desenvolvido pelo GTPS, o Grupo de Trabalho da Pecuária Sustentável, que o objetivo principal é que o produtor se autoavaliasse, que o produtor
fizesse essa avaliação sozinho, aí lembrando do primeiro slide, como uma primeira parte. É um protocolo muito bom, um protocolo muito interessante. Nós, do Serviço Brasileiro de Certificações, aplicamos ele como uma terceira parte, então produtores nos contratam para a gente ir até as fazendas e aplicar isso de uma forma independente, como uma terceira parte, porque ele acha que ainda não consegue aplicar, ou ele acha melhor, e por aí vai. Ainda a demanda é pequena, porém, nós temos, por exemplo, o McDonald's, o Arco Dourados, porque tem um fomento grande para que todos os produtores fornecedores deles usem os JIPs, né, sejam avaliados JIPs. Bem-estar animal, eu acho que aqui é um ponto de maior desafio da pecuária, principalmente a pecuária de corte, né, eu estou falando bastante aqui da pecuária principalmente de corte, porque acho que é o foco maior do grupo, e ainda é um desafio muito grande. No leite a gente caminhou bastante, no leite a gente tem algumas coisas de bem-estar, porque também eu entendo isso porque o produtor tem um produto final, o leite dele, então ele acaba conseguindo mostrar para o consumidor que ele tem bem-estar. Na carne ainda tem a indústria no meio, então demora um pouco mais, mas é um grande desafio para a pecuária. Nós conseguimos caminhar até hoje, todas as certificações que tem no Brasil, em avaliar as estruturas físicas das fazendas. Isso é muito bom, porém a gente nunca conseguiu olhar o indivíduo, o animal. Por quê? Porque é muito difícil. Cada auditor, cada pessoa olha um animal de um jeito. Então, essa é a dificuldade de uma auditoria de bem-estar animal. Ela caminhou bastante em outras áreas de produção animal, como frango e galinha, e do cage-free, e outros protocolos de galinhas soltas, galinhas a pasto, etc. E o objetivo da SBC qual que é? A gente quer estamos em desenvolvimento de um protocolo que vai usar essa metodologia que chama Welfare Quality Network, que é uma metodologia da Universidade da Suécia, que reconhecida pela União Europeia, que o objetivo deles há muitos anos é avaliar o que o animal está dizendo, quais são os resultados. Então, independente da estrutura física que esse animal está inserido, eu olho para ele e, através de indicadores dele, eu consigo dizer se aquele manejo está sendo bom para ele ou não. Então, nós estamos apostando bastante nessa área de bem-estar. Dentro da indústria caminhou muito bem-estar, então a gente tem a PACO, temos outros selos que caminharam, mas ainda no setor primário da pecuária temos poucas coisas, né? E aí a certificação social, talvez a certificação social seja um dos maiores desafios para a pecuária, porque a gente tem diversos tipos de trabalhos dentro da fazenda, trabalhos que a gente não sabe às vezes nem como é regulamentado pela legislação. Então, é um dos maiores desafios. Eu coloquei aqui o SEDEX-SMETA, talvez seja um protocolo bastante exigente ainda para a pecuária. Ele é muito requisitado na fruta, dentro das indústrias frigoríficas, mas eu já tenho visto mercados pedindo, produtores olhando para isso. É difícil para o produtor pecuarista? É muito difícil. Esse protocolo é muito requisitado, muito exigente, requer bastante cuidado, bastante alternativa de trabalho, então é um caminho longo que eu acho que a pecuária vai passar, mas eu acho que não tem volta. E a gente necessita de mais certificações nessa área. Eu sei que, outro dia eu escrevi sobre isso, eu sei que o Brasil tem uma legislação trabalhista que quase nenhum país tem, mas a gente só vai conseguir mostrar isso para o mundo se a gente certificar ou se a gente falar para o mundo. E talvez um jeito seja com certificações sociais. Bom, o que o mundo espera de nós? O que o cliente nosso espera de nós? O mundo é nosso cliente. Então, eu nunca gostei desse discurso, sou contra esse discurso de que o mundo precisa da gente para comer e ele vai ter que aceitar o que a gente produzir. Isso, para mim, é uma grande mentira. Isso, para mim, eu não acredito nisso. Eu acredito que a gente tem que se posicionar, mas a gente não pode enfiar a goela abaixo nada para o nosso cliente, que é o mundo. O mundo paga nossas contas, a gente exporta, também temos mercado interno, que também são clientes nossos, produtores. Então, nós temos que entender de uma vez por todas que nós vamos ter que dialogar com nossos clientes. Nós vamos ter que explicar
e também fazer exigências que eles estão pedindo. Não dá mais para a gente dizer isso é assim, você também fez errado, então eu vou fazer. Eu acho que esse é um caminho muito ruim que o setor da agropecuária às vezes quer tomar e não dá certo, porque o cliente que acaba demandando da gente, né? Então a gente precisa atender o cliente, seja interno quanto externo, né? Qual que é o foco desse nosso cliente? O que esse nosso cliente espera do Brasil? O que esse nosso cliente quer do Brasil? Quer da nossa produção? Que a gente já sabe que a gente não usa hormônio, que nosso gado é a pasto, que tudo isso acontece. O que mais que ele quer da gente? Ele quer que a gente, como todos os outros fornecedores deles, eles querem que a gente se preocupe com o carbono, ele quer emissões de carbono, ele quer que a gente se preocupe com a parte ambiental. Então, se a Amazônia, o Pantanal está queimando, a gente sabe que está queimando, só que a gente precisa dizer como é que a gente faz, a gente precisa dizer para o produtor, para o mercado, desculpa, que nós tem regiões do Brasil que nós só usamos 20% da área, as outras 80% são florestas. Nós precisamos dizer para o mercado que a pecuária que diz pecuária para ocupação de terra na Amazônia não é pecuária produtora de carne, é uma pecuária de ocupação de terra, e que ele não vai comer essa carne. Enfim, isso eu acredito muito que possa ser dito com a certificação, porque ela é uma excelente ferramenta para comprovar isso. O bem-estar animal, então, como eu já disse várias vezes, não tem mais volta, o que era futuro é presente. Então, a gente falava que bem-estar animal ia ser demandado, hoje não tem mais jeito, a gente precisa ter bem-estar animal. A gente tem gente filmando as fazendas, a gente tem gente contestando, a gente tem gente tirando foto, e é assim mesmo. E não adianta a gente questionar essa pessoa, nós temos que mostrar o que a gente faz certo. E as condições dos trabalhadores? Ninguém mais quer comprar um produto de origem de um trabalho escravo, de um trabalho em condições precárias e por aí vai. Qual que é a vantagem do Brasil? A vantagem do Brasil é nós temos uma legislação trabalhista altamente exigente, nós temos uma questão ambiental nas áreas de produção de carne muito resolvida, e nós só precisamos dizer, nós só precisamos atestar, comprovar, dizer a verdade, né? Respondendo um pouco do tema da palestra, eu acho que os produtores deveriam usar essa agregação de valor que eles têm hoje, nos protocolos que têm hoje, para implementar protocolos mais exigentes nas fazendas, para atender os mercados exigentes que vão demandar isso dele no futuro, e com isso ele sobreviver no mercado. Eu gosto bastante dessa frase, porque eu acho que ela diz muito sobre a certificação e como a gente tem que olhar o nosso cliente. Não basta ser bom, a gente tem que parecer bom. E isso não está dizendo que é além de ser bom, tem que parecer, tem que mostrar. Então, nós temos muito, a maioria dos produtores rurais, a maioria dos técnicos são bons. O que precisa agora é mostrar que são bons. Era isso. Obrigado, não sei quanto tempo foi, deixa eu ver. Foi até aqui dentro do planejado. Agradeço a oportunidade, agradeço todos os espaços concedidos aqui para mim. Estou à disposição para a gente trocar ideia. A SBC está à disposição de todos vocês e vamos junto. Matheus, está me escutando? Tô. Muito obrigado pela palestra de novo, muito boa, trouxe bastante coisa interessante que às vezes a gente não vê, né? E agora está crescendo bastante. Eu tenho algumas perguntas aqui no chat, posso fazer? Pode fazer, se eu souber responder. A Ana Laura pergunta: Matheus, boa noite. Gostaria de saber como funciona a cota Hilton. É da mesma maneira que as certificações que você explicou? E qual é o custo disso para o pecuarista? Bom, excelente pergunta. A gente falou de discutir no chat e muito bem lembrado. Bom, cota Hilton, para quem não sabe, surgiu dos hotéis Hilton para qualidade de carne. Ela é uma cota que cada país tem um volume de toneladas de carne para atender para a Europa. O que isso é bom para o produtor e para quem está vendendo para a Europa? Porque essa cota, a carne que entra via essa cota na Europa, ela tem uma isenção de imposto. Então, ela pode ser remunerada melhor. O Brasil tem que atender 10 mil toneladas por ano dessa cota para vender para a Europa.
ela não é uma certificação, ela é um complemento do Sisbov, e eu vou explicar por quê. Bom, a Hilton está focada em qualidade, então ela quer que o animal tenha qualidade. Se a gente está vendendo para a Europa, e a Hilton só serve para a Europa, significa que, inevitavelmente, esse boi já tem que ser Sisbov, senão, pela lei que a gente conversou, não entra esse boi lá, mesmo se ele for Hilton. E o que o Hilton faz? A cota pede que esse animal seja identificado até os 9 meses de idade, ele tem que ser criado a pasto, e ele tem que ter uma idade máxima de abate e peso. Então, um macho castrado e fêmea é até os 4 incisivos permanentes, e o macho inteiro é só dente de leite. Por quê? Porque está preconizando a precocidade para ter qualidade de carne. E o que remunera isso? Geralmente, o dobro do que se remunera do Sisbov. O que significa? Se eu estou ganhando R$3 a mais por arroba por boi no Sisbov, se esse animal meu for Hilton, ele vai ganhar R$6 a mais por arroba por boi. O que muda em custos para o produtor? Nada. O produtor não tem nenhum custo a mais para fazer Hilton. Por que ele não tem nenhum custo a mais? Porque ele já vai ter que fazer Sisbov, ele já vai ter que identificar esse animal, ele já vai ter que estar dentro da auditoria, ele só vai adiantar uma coisa que ele poderia identificar por brinco, por esse animal, dentro de uma fazenda certificada Sisbov, nos últimos 90 dias de vida, ele vai ter que fazer a partir dos 9 meses de idade. Essa é a única diferença, e não muda nada em termos de custo. Eu não sei, se eu não tiver respondido e restar dúvida, pode me falar, Ana. Boa. Matheus, deixa eu aproveitar aqui que você falou em questão de custo da cota Hilton. Qual seria o custo no quesito das certificações mesmo, que você citou na palestra? O custo para o pecuarista. Olha, a certificação Sisbov, ela varia um pouco em cima da quantidade. Por quê? Porque vocês lembram que a cada 60 dias e a cada 180 dias, meu auditor tem que ir lá, independente da quantidade de animais que tem lá. Então, isso pode variar um pouco, mas a gente sempre diz aí que um projeto grande vai custar uns R$5 por boi, e um projeto pequeno, médio, uns R$10 por boi, R$10 a R$12 por boi, e ele vai ter um retorno aí de pelo menos R$3 a mais por arroba por boi. As outras certificações são um pouco diferentes, porque elas não são cobradas por animal, elas são cobradas por projeto de certificação independente de quanto é produzido. Hoje, uma certificação orgânica, outras certificações dessa, custa aí de 5 a 8 mil reais por ano para cada produtor. Show de bola. O Marcos perguntou: boa noite, Matheus. Parabéns pela palestra. Hoje em dia, muitos produtores brasileiros estão deixando de produzir carne para a Europa por conta do aumento da demanda chinesa em nosso mercado, pois está pagando valor parecido e exigindo menos pré-requisitos. Existe algum plano de certificação para a carne com destino à China? Olha, esse é meu sonho, viu, Marcos? Porque a China compra tudo que tem da gente e esse seria o mundo ideal. Por que ela não demanda? Ela demanda um limite de idade, ela não demanda certificação. Por que ela não demanda certificação? Porque o volume é muito grande e a gente não consegue atender e nenhum mercado consegue atender. Então, ela tem que baixar o nível de exigência dela para comprar nossa carne. E o que eu digo para os produtores? Que eu acho muito arriscado o que está acontecendo e dou razão para os produtores com a remuneração China, porque os caras estão ganhando dinheiro, e muito, não estão tendo que comprar brinco, não estão tendo que manter a gestão, é tudo exatamente o que você falou. Não tem pré-requisitos para cumprir, não tem auditoria, não tem custo. Porém, é muito arriscado você ter um projeto certificado rodando e abandonar isso, porque qualquer pedalada da China, você voltou na estaca zero. Então, o que eu digo para os produtores venda para a China, para a Europa, para onde quiser, mas mantenha o processo implementado, certificado, porque se você precisar voltar para a Europa, vai demorar muito. E a Europa tem a variação mínima. A Europa nunca diminuiu o consumo, ela se mantém. Então, isso é muito importante. Então, como já aconteceu em algumas plantas da China, que atendem a China, serem desabilitadas, e aí os produtores estão lá com o boi pronto, abandonaram o Sisbov, como é que ele volta a atender? Daí demora, ele tem que cair no balcão comum do frigorífico e perder o dinheiro. Então, o que eu digo?
Você está ganhando dinheiro do mesmo jeito, igual você ia ganhar com o Sisbov ou mais, mantenha a certificação implementada, porque se você precisar voltar para a Europa, você consegue rapidamente. Show. A Vitória perguntou: boa noite, Matheus. Parabéns pela palestra. Com a abertura de novos mercados, ter carne certificada traz muitos pontos positivos para nós. Existe algum ponto negativo nisso? Existe. Os produtores que não se adequarem vão ter muita dificuldade para vender, porque o mercado interno está bastante difícil, né? Existe sim. Então, para quem não atendeu, eu acho que tem bastantes pontos negativos. Para quem atende, eu não vejo ponto negativo. Eu vejo que algumas certificações vão demandar mais trabalho dele, mais atividade, porém ele vai ganhar isso depois, né? O Natanael, que é um dos membros da nossa diretoria, parabenizou pela palestra e agradeceu. E o Daniel fez uma pergunta. Boa noite, Matheus. Excelente palestra, muito esclarecedora. Diante dos acontecidos recentes na área ambiental, com toda essa questão de Amazônia e Pantanal, você acredita que em um futuro próximo, para conseguir comercializar com a Europa, será necessária a certificação nos moldes do GIPS, Carbono Zero e Rainforest? Eu acho. Não tem volta isso, eu não sei qual que é o grande lacuna do Brasil. O Brasil não tem um protocolo implacável na parte ambiental. E daí a gente abre muita brecha para apanhar dos nossos compradores, né? Porque a gente não tem como comprovar, veja bem, além da lei brasileira, a gente não tem como comprovar o quanto a gente deixa de reserva, nem nada. Então, eu acho que esses protocolos vão cada vez mais ser demandados. É uma pena o Rainforest passou por uma mudança muito grande e ele não vai ser mais permitido fazer pecuária. Isso realmente é uma pena, era um protocolo que eu acreditava muito para resolver essa questão ambiental da pecuária. Carbono zero, precisa ainda passar por mudanças, porque como é que faz um produtor que não tem silvopastoril? A gente precisa resolver esse problema. É pouquíssima gente que tem silvopastoril. Eu sei que vem crescendo muito. Agora, eu não posso exigir de um confinamento que ele tenha silvopastoril. E daí o GIPS é uma proposta interessante. Eu acho que ainda ela vai demorar um pouco, porque ela ainda é autoavaliação, mas ela pode ser, sim, uma alternativa. O fato é, nós vamos precisar fazer alguma coisa, porque está muito difícil vender para o mercado exterior. Está sendo muito difícil, porque a gente está apanhando muito, a gente está deixando muita brecha, então os mercados estão atacando a gente, com dois objetivos. Primeiro, que a gente preserve, e segundo, para baixar preço também, porque eles têm o objetivo de abaixar preço. Então, eu não vejo um futuro viável para o Brasil, que é um exportador, sem uma certificação da questão ambiental, não. Beleza. O Kaique Marques perguntou: qual o maior desafio hoje da SBC? Boa pergunta, Kaique. O maior desafio hoje da SBC é tornar possível a certificação para o produtor rural brasileiro, seja na fruticultura, seja na pecuária. Então, o nosso maior objetivo é brigar pelo produtor, mantendo a imparcialidade, provocando o produtor, para o produtor se posicionar, para o produtor dizer o que ele faz, ir atrás de certificação. Então, acho que o maior desafio hoje da SBC é auxiliar, é estar junto com o produtor para mostrar isso para o mundo como é feito aqui. Beleza. Matheus, você falou em questão de... Vocês fazem vistoria, né? Tanto em confinamento como em fazenda. Se em alguma vistoria que vocês forem, o produtor não atender algum requisito, o que acontece? Depende do protocolo. Essa é a diferença de certificação e fiscalização. Na certificação, é um processo de melhoria contínua. O que é isso? A gente entende que ele precisa sempre estar melhorando, sempre estar progredindo. Se a gente encontra uma não conformidade, ele tem um prazo para resolver essa não conformidade, se for possível, e aí ele volta a ser considerado certificado. Se ele não consegue resolver, ele sai do processo de certificação. Mas a grande diferença é essa: fiscalização, se está errado, não tem tempo de resolver. Certificação, você tem tempo de explicar e resolver esse problema que você teve, ou coisa do tipo. Show de bola. Não tem mais nenhuma pergunta.
Acho que foi todas respondidas. Mais uma vez, muito obrigado, Matheus, pela disponibilidade. Foi muito boa a palestra, muito esclarecedora mesmo. Agradeço em nome da empresa e por mim também, por ter me atendido muito bem. Muito obrigado. Obrigado, eu agradeço a todos aí pela troca de experiência, pelas perguntas, pelo espaço. Eu acho que vocês são privilegiados, como eu fui também, de estar numa universidade dessa e que depois aí vão brigar junto com a gente aqui para defender o Brasil, para defender essa produção que a gente tem, essa pecuária que a gente tem. Então, vamos juntos, tanto o Serviço Brasileiro de Certificações quanto eu, seja no Instagram, WhatsApp, LinkedIn, estou à disposição de todos vocês, estou à disposição para compartilhar conhecimento, estou à disposição para quem busca estágio ou coisa do tipo, a empresa está sempre de portas abertas para todos vocês. Show, muito obrigado, viu? Abraço, boa semana. Valeu, gente, boa noite.